Documentário expositivo Mulheres Improváveis. Temos muitos exemplos bíblicos de mulheres improváveis vivendo tempos de discriminação, rejeição, abandono, limitações, abusos sexuais, preconceitos religiosos. Dentre elas, podemos citar Ruth, com a discriminação racial, Ana, Sara, Raquel, Isabel e tantas outras, com a discriminação da esterilidade. Maria, mãe de Jesus, a mulher do fluxo de sangue e tantas outras, com a discriminação religiosa e preconceituosa. Nós podemos observar que no nosso tempo não é diferente, não é mesmo? Muitas mulheres, por causa do abandono, do luto, da esterilidade e do abuso sexual, se sentem mulheres improváveis diante de Deus e diante da sociedade. Vamos ouvir agora o testemunho verídico, verdadeiro, sofredor, angustiante e até mesmo desesperador das nossas convidadas desta tarde, neste documentário que será apresentado em 4 etapas. Então, com vocês, as nossas convidadas desta tarde, mulheres improváveis, porém escolhidas de Deus. Aplaudem as nossas convidadas, por favor. Nesta primeira etapa, nós estaremos abordando a identificação pessoal e familiar de cada participante. Por favor. Meu nome é Graziele Oliveira, sou casada há 25 anos, sou imigrante na Europa há exatamente 25 anos e mãe de 2 filhos. Meu nome é Lidiane Batista, sou casada há 23 anos e mãe de 3 filhos. Me chamo Sofia, sou portuguesa, casada há 7 anos e tenho uma filha de 5 anos. Me chamo Cássia, tenho 46 anos, sou casada, mãe de 3 rapazes, e o Senhor me aceitou há 23 anos. Na nossa segunda etapa, nós veremos a trajetória de cada testemunho para melhor entendermos por que essas mulheres se sentiam tão improváveis. Vejamos como a Graziele reagiu diante de um sonho frustrado e de uma esperança ameaçada. Como toda mulher sonhadora, eu também sonhava em casar, ter filhos e construir uma família. Meu sonho começou a se realizar quando eu me casei com o meu grande amor aos 19 anos de idade. E para nossa grande e triste surpresa, com apenas 3 meses de casados, recebemos o diagnóstico de infertilidade. Confesso que foi um baque muito grande, destruindo o nosso sonho de poder ter filhos. Mesmo diante dessa situação improvável, nós decidimos seguir em frente com o nosso casamento, pensando na possibilidade de adotarmos uma criança. Após 3 anos, recebemos uma profecia que o Senhor nos entregaria uma chave de ouro em nossas mãos. Eu pensei que seria uma casa ou algo material. Eu ainda não era evangélica e nem conhecia Jesus de verdade. Tempos depois, após sofrer um sangramento muito forte e ser socorrida no hospital,
fui informada com muito pesar que eu tivera um aborto espontâneo. A dor profunda que a Lidiane carregava desde a sua infância fazia dela uma mulher improvável. Durante muitos anos, eu vivi um sentimento de abandono emocional, que gerou em mim um vazio, uma solidão difícil de explicar. Quando eu era criança, eu era muito arteira. Certa vez, a minha mãe me disse: não apronta na escola, porque eu não vou te defender. Embora hoje eu entenda que aquela era apenas uma orientação da minha mãe, na minha interpretação infantil, aquela frase entrou profundamente em meu coração. Passei a acreditar que não podia contar com ela quando precisasse, e esse sentimento me trouxe uma insegurança ao longo da minha vida. Esse abandono materno que eu senti me paralisou, me impedindo de reagir, de me defender diante de várias situações. Aos 11 anos de idade, eu fui marcada profundamente pela forte depressão que a minha mãe enfrentava e também pelos choros constantes que ficaram gravados na minha mente. E confesso que com a convivência diária dessa situação e choros constantes, eu confesso que eu carreguei por muito tempo também a depressão, traumas e ciclos de depressões que foram sendo formados em mim durante a minha infância. Eu tinha uma mente extremamente pessimista e era muito autocrítica. Pensava que minha vida não tinha sentido, que eu não tinha motivos para continuar vivendo e que jamais seria capaz de construir algo significativo. Eu não conseguia valorizar quem eu era, nem aquilo que eu possuía ou realizava. Eu me sentia uma mulher improvável, diante de tudo e de todos. E a Bíblia diz assim: como o homem pensa em sua mente, assim ele é. Então eu vivia aprisionada pelos meus próprios pensamentos, e isso impedia meu crescimento emocional, espiritual e pessoal. Tudo o que eu mais desejava, tudo o que eu mais queria era ter paz na minha mente, porque eu vivia uma guerra constante. Vejamos o silêncio da Sofia diante da perda e do luto e quais foram as suas consequências. Meu testemunho começou em um dos momentos mais contraditórios da minha vida. Enquanto eu carregava em meu ventre o meu maior milagre, recebi a dor de perder o meu pai, que era pastor e um homem de Deus, e também uma das pessoas mais importantes da minha vida. Naquele momento, não consegui viver o meu luto. Achei que precisava continuar a ser forte. Encontrei meu escape cuidando dos outros e me dedicando ao trabalho. Enterrei minha dor atrás de sorrisos, responsabilidades e compromissos. Mas aquilo que um dia não é tratado, transborda. Foi então que veio o burnout e a depressão. Eu estava acumulando dores, perguntas, respostas e feridas que insisti em ignorar. Houve dias em que eu não entendia os planos de Deus. Houve momentos em que as minhas orações não tinham palavras, apenas lágrimas. A Cássia tinha tudo para ser uma mulher improvável diante dos olhos humanos, não diante dos olhos de Deus. Eu fui gerada em uma situação de adultério. Aos 2 anos de idade, fui abandonada pela minha mãe. Fui criada pelo meu pai e pela minha madrasta. Carregando assim muitas feridas emocionais desde a infância. Aos 7 anos, fui abusada por parte de familiares. Mais tarde, na adolescência, fui abusada novamente. Essas experiências deixaram marcas profundas em minha vida, trazendo tristeza
insegurança e muitos traumas. Eu me senti uma mulher improvável, incapaz de viver uma vida vitoriosa. E apesar de estar frequentando a igreja e ouvir falar de Jesus através da minha avó, eu ainda não conhecia verdadeiramente o amor de Cristo. Eu tentava preencher o vazio e as feridas através de pessoas, nas circunstâncias, mas nada conseguia curar o meu coração ferido e amargurado. Na nossa terceira etapa, nós vamos abordar o processo da libertação, da cura e da restauração como chaves essenciais para o rompimento definitivo das barreiras antes do recebimento da vitória. Vejamos então a determinação da Graziele para superar a dor da expectativa frustrada através da sua fé no Deus do impossível. Mesmo tendo um diagnóstico médico de infertilidade familiar, algo dentro de mim, a minha fé, me mantinha firme no meu desejo de ser mãe. E a cada atraso do meu período menstrual, eu fazia um teste de gravidez, que apesar do resultado negativo, da angústia e da preocupação do meu marido pelo meu estado de dor, diante da expectativa frustrada, finalmente, depois de 2 meses, aconteceu o sonhado resultado positivo. Foi um momento de muito choro, alegria, euforia e também de medo. Na primeira consulta, os médicos falavam entre si e pediam vários tipos de exames. Confesso que foram meses difíceis, afinal foram 5 ameaças de aborto. E o triste diagnóstico de uma médica me sugerindo na interrupção da gravidez. Imediatamente eu disse que não aceitaria aquele diagnóstico e que somente Deus poderia decidir sobre a vida ou a possível morte do meu bebê. Vejamos o processo que a Lidiane vivenciou para romper as cadeias que aprisionavam a sua mente. Deus ouviu a minha oração quando eu parei de culpar as pessoas pelas minhas dores e comecei a pedir que Deus me transformasse. O processo não foi rápido. Deus poderia ter me curado instantaneamente, mas escolheu me ensinar. Primeiro por meio da sua palavra e mais tarde através dos estudos e do conhecimento. Hoje eu entendo que Deus tem propósito em tudo, inclusive na forma como Ele realiza a nossa cura. Aprendi que existe uma parte da cura que ninguém pode fazer por nós, nem um psicanalista, nem um pastor, nem a nossa família. Houve áreas em que Deus operou diretamente, em outras precisei passar pelo processo da terapia, onde pude compreender a origem de muitos pensamentos que eu acreditava serem verdades absolutas. Nesse caminho eu aprendi a perdoar, a assumir responsabilidades pelas minhas escolhas e a entender que a mudança ela começa quando decidimos mudar. Então, essa decisão ela parte de você. Também compreendi que nem sempre conseguimos enxergar sozinhos aquilo que precisa ser transformado em nós. Esse processo me ajudou a sair do automático, a não acreditar em todos os meus pensamentos e a começar a acreditar no que Deus já dizia ao meu respeito. Passei a viver de uma forma mais consciente, livre, saudável e alinhada com a verdade. Vejamos o cuidado e o amor de Deus na vida da Sofia durante o seu processo de superação.
Mesmo quando eu não conseguia enxergar, Deus estava cuidando de cada detalhe da minha vida. Na verdade, Ele nunca me abandonou. E muito pelo contrário, Ele sempre me sustentou. Principalmente quando eu não tinha mais força para continuar. Infelizmente, eu me vi a mim mesma como uma mulher improvável e indigna de viver os projetos que Deus tinha para a minha vida e para a minha família. Vejamos a restauração de Cristo na vida da Cássia, depois de viver uma vida de abandono, desprezo e muita solidão. Então, aos 22 anos e já casada, participei de um encontro com Deus, incentivada pelo meu esposo, que sempre orava por mim. Naquele encontro, tive uma experiência real com Jesus. Fui liberta, fui curada e entendi que Cristo me amava e tinha propósito para a minha vida. Pela primeira vez, compreendi que o meu passado não me definia e nem definia quem eu era. O abandono não me definiria. Os traumas não iam me definir. As dores não iam me definir. Nesta quarta etapa, após o rompimento das cadeias, da cura e da restauração da alma, vejamos como Deus está usando cada uma dessas mulheres, tanto no âmbito espiritual como secular. Vejamos como Deus surpreendeu a Graziele, fazendo o impossível acontecer na sua vida e na vida da sua família. 1 mês e 15 dias antes da data prevista do meu parto, meu filho, meu milagre, veio ao mundo perfeito, saudável, sem nenhuma sequela, para a honra e glória do Senhor. E após 7 anos, meu ventre foi agraciado novamente. Meu segundo milagre aconteceu com o nascimento da minha doce menina. Hoje, irmãs, eu posso dizer que eu sou uma mulher, mãe, serva, feliz e realizada. Sou missionária e meu marido é presbítero. Nosso filho, que hoje tem 22 anos, vive ali em Portugal e serve ao Senhor como levita. A nossa menina, que hoje tem 15 anos, serve ao Senhor juntamente conosco aqui na Igreja Batista Renascer. E falo com convicção que eu e minha família servimos ao Senhor. Trago sempre em minha vida a passagem que se encontra em Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Depois da metanoia, da transformação de mente que a Lidiane vivenciou, vejamos o que ela está vivendo hoje em Deus. Hoje, eu posso dizer que a minha dor se transformou em propósito. Aquilo que um dia me aprisionou, tornou-se instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. O Senhor restaurou a minha mente, fortaleceu a minha identidade e me ensinou que a minha história não era um acidente, mas parte de um propósito maior. Por isso me tornei psicanalista. Hoje eu tenho a oportunidade de ajudar pessoas que não sabem como mudar, não entendem a origem das suas dores e acreditam que não existe saída. O meu testemunho não fala sobre a minha força, mas sobre a fidelidade de Deus. Foi Ele quem me sustentou nos momentos mais difíceis, quem me ensinou durante todo o processo e quem transformou minhas feridas em ferramentas para servir.
Toda honra e toda glória pertencem a Deus. Se hoje posso ajudar outras pessoas a encontrar esperança, cura e direção, é porque um dia Ele me encontrou, me restaurou e me mostrou que nenhuma dor é desperdiçada quando é colocada em suas mãos. E um versículo que transformou a minha vida é Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos manda transformar. Com a restauração na sua identidade, vejamos o sucesso e a vitória que Deus confiou nas mãos da Sofia. Hoje, ainda é processo de cura. Olho para trás e vejo que Deus transformou toda aquela dor em propósito. Ele fez de mim uma mulher improvável e desacreditada de todos, se tornar uma empresária e proprietária do seu próprio salão de beleza. Entendo agora que Deus me tirou da minha zona de conforto para trabalhar em mim de maneira sobrenatural. Ele transformou minhas feridas em testemunho, minha dor em força e o meu luto em propósito. Hoje, através do meu trabalho, procuro cuidar de outras mulheres com amor, acolhimento e dedicação, assim como Cristo cuida da sua igreja. E se há algo que aprendi nessa caminhada, é que Deus continua sendo bom, mesmo quando não entendemos os seus caminhos, porque aquilo que parecia o fim era apenas o começo de uma nova história, escrita pelas mãos dele. E este é o ciclo que sempre me acompanhou na minha trajetória. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28. Vejamos como a transformação que Deus fez na vida da Cássia deu a ela propósito e alegria para servir ao Senhor. O meu testemunho é a prova de que Jesus pode mudar qualquer história. Pois hoje posso dizer com toda convicção, Jesus mudou minha vida. Aquilo que era improvável, aquilo que era motivo de sofrimento, de dor, se tornaram um grande testemunho da graça de Deus. Hoje, para a honra e glória do Senhor, porque tudo é sobre Ele e nada é sobre mim, sou diaconisa, líder do Ministério de Intercessão, vice-líder do Departamento de Mulheres. Sigo auxiliando e ajudando muitas mulheres a vencer dores que eu venci. E a palavra que resume a minha vida está em Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. A dor, o abandono, a depressão, a esterilidade e o abuso sexual não conseguiram destruir estas mulheres que decidiram se posicionar e confiar no poder de Deus para curar, libertar e restaurar. Pois só Ele cura, liberta e restaura. E em Deus, ao invés de serem mulheres improváveis, elas são Mulheres escolhidas por Deus. aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!